Salve, salve galera ligada aqui no canal Papo de Contabilidade. Hoje nós vamos bater um papo aqui voltado principalmente para aquela galera que está começando agora os estudos ali de contábeis e está com aquele monte de dúvidas sobre patrimônio, sobre bens, direitos, obrigações, tudo que compõe aqueles conhecimentos iniciais de contabilidade. A gente vai tentar resolver essas dúvidas aqui hoje no nosso vídeo especial de inauguração do canal Papo de Contabilidade. Meu nome é Carlos Figueiredo. Eu peço a você que dê o seu like, se inscreva no canal e a gente volta para conversar depois da vinheta. Vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente precisa entender, e não podemos mais esquecer isso quando começamos a estudar contabilidade, é uma paradinha que muita gente fala sobre contabilidade, mas que não é verdade. Tem muita gente que acha que a contabilidade é uma ciência exata, tal como a matemática. Não é ciência exata. A contabilidade é uma ciência social aplicada que estuda o patrimônio das entidades. Entidades que são pessoas físicas ou jurídicas. No caso aqui, a gente vai trabalhar mais com pessoas jurídicas, né? Empresas. Então, quando alguém perguntar para você sobre contabilidade, você já vai responder que a contabilidade não é uma ciência exata, mas uma ciência social aplicada. E aí eu disse para vocês que a contabilidade estuda o patrimônio das entidades. Mas aí você vai perguntar o que seria patrimônio, contabilmente falando. Bom, patrimônio é o conjunto de coisas que pertencem àquela entidade. E entidade é a pessoa jurídica ou pessoa física da qual se estuda sobre o patrimônio. Beleza? Então, conceitozinho bem rápido para a gente dar um passo mais à frente e começar a falar sobre o patrimônio das entidades. Antes de mais nada, vamos entender quem são os usuários da contabilidade. Os usuários podem ser outras empresas, podem ser pessoas como o diretor, os acionistas, sócios, investidores, até mesmo funcionários. Temos aí o governo, né, como um grande interessado e um usuário também da contabilidade. Então, os usuários podem ser todos aqueles que tenham algum interesse sobre as informações patrimoniais daquela entidade. Agora, falando sobre o patrimônio, ele é nada mais nada menos que o conjunto de bens, direitos e obrigações que aquela empresa, aquela entidade detém. Aí você vai perguntar, mas obrigações também fazem parte do patrimônio? Sim, as obrigações contabilmente também fazem parte do patrimônio. Quando a gente avançar os nossos estudos mais para frente, vocês vão entender um pouco melhor ao perceberem que tudo que nós temos aplicado na empresa é oriundo de algumas obrigações. Mas não esquenta a cabeça com isso agora não, esse é um papo para mais adiante. Então vocês perceberam, como falei, em bens, direitos e obrigações. Tá? Esses são os nossos grupos patrimoniais. Então, temos 3 grupos patrimoniais que são os bens, direitos e obrigações. Falando detalhadamente sobre os bens são coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas. E eles são subdivididos em bens de uso, bens de consumo e bens de troca. Os bens de uso são aqueles que são de uso contínuo, como, por exemplo, uma máquina de qualquer espécie, uma prateleira, uma vitrine, um balcão. Esses são aqueles que você utiliza continuamente e por isso são chamados de bens de uso. Os bens de consumo são aqueles que você utiliza uma vez somente e depois tem que descartar, como por exemplo guardanapos, lenços, etc. E os bens de troca são aqueles que você vai necessariamente trocar ou comercializar. Por exemplo, roupas, desde que sejam utilizadas para o comércio, tênis, o próprio dinheiro é um bem de troca, porque você vai trocar o dinheiro, com ele você vai adquirir outras coisas. Tá? Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. Dependendo da atividade da empresa, determinados bens podem ser bens de uso ou bens de troca. Por exemplo, se você tem uma empresa
onde você utiliza ali botinas para os seus funcionários, como o EPI, né, o equipamento de proteção individual, essas botinas serão bens de uso. Elas serão utilizadas pelos seus funcionários continuamente. Por outro lado, se você tem uma loja que comercializa essas botinas, esses itens de EPI, mas elas são utilizadas para venda, aí você já tem as botinas classificadas como bens de troca. Uma outra classificação que é atribuída aos bens são com relação à tangibilidade. Eles são bens materiais ou imateriais, também comumente chamados na contabilidade de bens tangíveis ou intangíveis. Os bens tangíveis ou materiais são aqueles aos quais você pode tocar, né? Uma caneta, um carro, uma prateleira, um balcão, etc. Já os bens intangíveis ou imateriais são aqueles que possuem o seu valor, fazem parte do patrimônio, porém você não consegue tocá-los. Como exemplo, nós temos os softwares. Qualquer software que você tem em seu computador, você adquiriu aquele software, é um bem seu, da sua empresa, mas você não consegue tocar. Marcas e patentes são também um bem intangível ou imaterial, tal como o fundo de comércio. Os direitos são aquelas coisas que a empresa tem a receber. Se você, por exemplo, faz uma venda a prazo, você vendeu uma mercadoria, entregou aquela mercadoria para o seu cliente, mas vai receber só daqui a 30 dias, você tem um direito de receber por aquela mercadoria que foi vendida. Tá? Então, tudo que você caracterizar como algo a receber é contabilmente classificado como um direito para aquela entidade. Já as obrigações têm o pensamento inverso do direito. Tá? As obrigações são aquelas que você tem que arcar, que você tem que entregar a alguém ou pagar a alguém. Por exemplo, se você compra uma mercadoria a prazo, você tem já aquela mercadoria em mãos, mas vai pagar somente daqui a 30 dias. Então aquilo ali se configura uma obrigação para você. Os tributos que você tem que pagar ao governo são também uma obrigação. Você tem tributos a pagar, assim como os salários que você tem que pagar aos seus funcionários. Então, para as obrigações, você pode considerar todas aquelas coisas que você tem que entregar ou pagar a alguém. Dessa forma, a gente pode colocar o patrimônio dessa maneira que você vai ver aí agora. Patrimônio é formado por bens, direitos e obrigações. Agora você já deve estar ligando uma coisa a outra. Bom, se o patrimônio da minha empresa é composto pelos grupos patrimoniais, bens, direitos e obrigações, então eu posso considerar que dentre os bens da minha empresa eu tenho dinheiro, mercadorias, veículos, terrenos. Dentre os direitos eu tenho promissórias a receber, contas a receber. E dentre as obrigações, salários a pagar, impostos a pagar, contas a pagar. É exatamente isso. Esses são os elementos patrimoniais que estarão integrando cada um desses 3 grupos patrimoniais que por si só compõem o patrimônio da sua entidade. E agora, já é possível saber quanto a minha empresa vale, do que é formada a minha empresa? Ainda não. Precisamos ir além. E para ir além, nós precisamos entender o que são os aspectos qualitativo e quantitativo. O aspecto qualitativo, como o próprio nome pressupõe, ele visa qualificar aquele elemento patrimonial. Então ele vai qualificar, identificar, dar características conforme a natureza daquele elemento patrimonial. Então, quando você identifica um veículo no patrimônio da sua empresa, contabilmente, ao atribuir um aspecto qualitativo, você chama aquele bem de veículo. O mesmo acontece com o dinheiro, que você contabilmente vai chamar de caixa ou banco conta movimento. Acontece também com os direitos, no caso das contas a receber ou promissórias a receber, e também nas obrigações, salários a pagar, impostos a pagar, etc. Então, quando você identifica cada um daqueles itens, daqueles elementos patrimoniais, você está atribuindo nesse momento o seu aspecto qualitativo. Já o aspecto quantitativo, conforme o próprio nome também pressupõe,
ele visa quantificar, dar valor, valorar cada elemento patrimonial de acordo com a sua condição econômica. Então, quando você diz que tem em caixa 10 mil reais, o valor de 10 mil reais você está atribuindo como um aspecto quantitativo. Da mesma forma acontece quando você dota de valor os seus veículos, os seus móveis, suas máquinas, seus terrenos, os seus direitos, né? Promissórias a receber, contas a receber e suas obrigações promissórias a pagar, salários a pagar, impostos a pagar. Para cada elemento patrimonial que compõe ali o seu patrimônio, no momento em que você dá um valor para esse elemento, você está ali atribuindo o seu aspecto quantitativo. Então, olha esse exemplo de uma representação do patrimônio entre os seus grupos patrimoniais, bens, direitos e obrigações, os seus elementos patrimoniais e os seus respectivos aspectos qualitativo e quantitativo. Nós temos aí o patrimônio, composto de bens, direitos e obrigações. Dentre os bens, nós temos dinheiro em 5 mil reais, veículos avaliados em 50 mil reais e máquinas avaliadas em 10 mil reais. Temos direitos como contas a receber de 3 mil reais e promissórias a receber de 2 mil reais. E temos obrigações como salários a pagar em 8 mil reais e impostos a pagar em 500 reais. Agora sim você consegue minimamente demonstrar tudo aquilo que compõe a sua entidade, né? O que compõe o patrimônio da sua entidade com as suas respectivas identificações e valores. Então, foi dado o primeiro passo aí para você entender a atuação da contabilidade nas entidades empresariais. Então é isso, galera. Hoje a gente fica por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal e faz aquela propaganda maneira aí, fala para o seu colega de classe, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, que está surgindo um canal bacana aí chamado Papo de Contabilidade, que a gente vai poder trocar muita ideia e estudar a contabilidade e de um jeito que vai ser divertido. Por hoje é só, ficamos por aqui. Obrigado aí pela sua atenção, tamo junto e até a próxima. Fui!